bem? Sou Elias, professor de matemática. Estou aqui novamente no meu canal #ECS Matematizando para falar para vocês aí um pouquinho de números complexos, ok? Então vamos lá falar um pouquinho de números complexos na forma algébrica, tá? Pessoal, então assim, vamos imaginar que a gente tem a reta dos números reais, tá? E eu tenho do zero para a direita os positivos, dos reais, do zero para a esquerda os negativos, e aí eu tenho natural, inteiro, racional e irracional, tudo aqui na reta dos reais. Por exemplo, eu vou ter aqui o meio, tá? Para cá um pouquinho eu vou ter o menos π, que ele é um pouquinho maior, né? Tá entre menos 1 e menos 2, o menos π, e assim por diante. Então aqui eu vou ter os reais, né, dentro dessa reta aqui, que é, na verdade, né, a união dos racionais com os irracionais, tá? Tá aí a brincadeira. Bom, onde esses caras começam a entrar na brincadeira aqui, os números imaginários? Imagine vocês que os matemáticos, né, vou falar mais especificamente dos matemáticos do século XIII, por volta dos anos de 1400, da Itália especificamente, né, que é o pessoal que mexia muito com a parte de álgebra, começaram a resolver equações de grau 2 e grau 3 e começaram a aparecer algumas situações meio improváveis. Por exemplo, aparecia lá raiz de menos 1, raiz de menos 2, raiz de menos 4, raiz quadrada. Eles falavam, pô, esse cara não tem uma solução para esse cara, porque até então eles conheciam o quê? Na época eles não sabiam a definição dos números reais, mas eles sabiam que existiam inteiros, racionais, tá? E os irracionais que já vinham no estudo lá dos gregos antigos, né, até um pouco antes ali, na parte da Babilônia ali dos sumérios. Então o que acontece? Eles olhavam e falavam assim, bom, então sempre vai aparecer uma raiz quadrada de um número negativo. O que isso significa? É um número negativo que elevado ao quadrado dá um valor específico lá. Eles falam, pô, então esse cara aqui é um valor que a gente não consegue saber, então eles paravam a equação e não davam seguimento na resolução da equação, tá? E a coisa ficou assim durante muito tempo. Tá? Quando foi mais ou menos ali por volta do século 16 para 17, né, os caras começaram a olhar para esses números com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho. Então eles pensavam assim, bom, qual que seria a primeira unidade imaginária? Seria um número que elevado ao quadrado dá um menos 1, que seria o primeiro negativo nos inteiros, tá? E esse cara foi chamado de i. Então i ao quadrado igual a menos 1, tá? Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, a gente tem que o i é igual a mais ou menos a raiz de menos 1, logo o módulo de i é raiz de menos 1. Muitos livros didáticos assumem que o i ele é a raiz de menos 1 como sendo uma unidade imaginária, mas na verdade a unidade imaginária é i ao quadrado igual a menos 1. Mas vamos lá, tocar o barco aqui, levando em consideração esse cara aqui em termos de substituição, quando a gente for escrever um número imaginário lá, tá? Então o que acontece aqui, ó? Vamos olhar um pouquinho para o plano de Arcangauss tentar entender esse cara aqui. Bom, eu tenho a reta dos reais, que ali estão definidos todos os números reais, tá? E aí, eu tenho um número que ele tem uma parte real e uma parte imaginária, tá? Então vamos tentar entender. Se no eixo horizontal são os números reais, no eixo vertical são os números imaginários. Por quê? Porque seria uma contraposição dos números reais. Porque nos reais não existe um número que é elevado ao quadrado da negativa. Então ele seria a contraposição do horizontal ao vertical. O zero é um cara que está ali dentro, tanto dos números reais quanto dos números imaginários. Por quê? Porque o zero também pode ser escrito como 0 vezes i. Tá? Tem essa situação aí. Então o zero, ele é um cara que está vagando ali nos dois mundos, na parte real e na parte imaginária. Tá? Eu costumo brincar, falar que o zero é o gato do Constantine, né? Porque o Constantine usava o gato para poder sair do mundo real para ir para o mundo sobrenatural. Ele é a ponte, então o zero ele faz esse papel aí. Bom, tendo em vista isso, vamos pensar na reta numérica dos números reais, para a gente poder entender, a gente até aproveita esse cara aqui para falar um pouquinho dele. Então quem seria o 2 na reta dos reais? O 2 é um cara cuja distância dele do zero é módulo de 2. Então eu tenho aqui o 2. Quem que seria o menos 2? O menos 2 é um número cuja distância dele seria 2, né, em módulo, em relação ao zero, só que agora para a esquerda. Tá? Então, na verdade, os números no eixo dos reais, a gente fala que são pontos do plano. Mas, na verdade, que são pontos da reta, e a reta pertence ao plano. Ali eu tenho a mesma coisa. Ó. Quem que seria o A? Seria um ponto da reta dos reais, cuja distância dele do zero é A para a direita. Tá? E aí, quem que seria o B nessa história aqui? O B é um número também real, porque, na verdade, eu estou medindo a distância. Então ele é um número que tem a distância b a partir do zero, só que no eixo dos imaginários. Ele é o bi. Então,
Vamos tentar entender como que era formado esse cara aqui, tá? Dentro do plano de Argand-Gauss, que foram os caras que determinaram uma forma geométrica, né, de escrever a formação desse número aí algébrico, que é um número complexo A mais BI. Já que o número é um ponto da reta, ou um ponto do plano, vamos tentar determinar um número que ele é misto, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Então ele não vai estar não apenas na reta dos reais, nem apenas na reta dos imaginários. Ele vai estar no plano complexo, que é um plano misto, tá? Que envolve real e imaginário ao mesmo tempo. Então, para determinar esse cara aqui, a gente pega o A, sobe verticalmente ele, até chegar na direção horizontal do B, vira, e a partir desse cara aqui eu tenho o ponto, que é o meu Z, que é A mais BI. Tá? Então, esse ponto representa o número complexo A mais BI. Ele é um ponto do plano. Se ele fosse apenas um número real, ele estaria aqui. Se ele fosse apenas um número imaginário, ele estaria aqui. Como ele é um número que tem a parte real e a parte imaginária, ele está no plano de Argand-Gauss, tá? Ele está no plano que envolve todos os complexos. Pessoal, como que isso aqui ficaria, né, em termos de números concretos, aí para a gente poder entender? Tá? Vamos fazer aqui um plano de Argand-Gauss e pegar um exemplo, tá? Exemplo, Z igual a menos 2 mais 3i. Eu vou fazer um plano de Argand-Gauss aqui, tá, exemplificando, para a gente poder entender como que ficaria esse cara aqui, ó, tá? Lembrando que esse cara aqui é o zero, tá? O eixo dos reais, número complexo Z, o eixo dos imaginários, número complexo Z, tá? Então vamos lá determinar esse cara aqui, que é quem? Ele é o menos 2, seria 2 para a esquerda do zero, menos 2 nos reais, tá? E ele seria 3 no eixo dos imaginários, tá? Aqui esse cara. Então vamos pegar e achar o ponto que representa o número menos 2 mais 3i. Seria o ponto do plano de Argand-Gauss, que estaria aí no segundo quadrante do plano de Argand-Gauss. Tá? Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Pessoal, esse cara aqui é o Z, tá? Que é menos 2 mais 3i. É esse ponto aqui. E assim a gente representa na forma gráfica, tá? No plano de Argand-Gauss, o número complexo menos 2 mais 3i. Pessoal, faltam algumas informações aqui só para a gente concluir, tá? Que uma delas é o seguinte, é a igualdade entre números complexos, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? É o seguinte, para que eu tenha uma igualdade entre dois números complexos, tá? Eu tenho que comparar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária, porque na verdade se tratam de dois conjuntos ali, né, disjuntos, que quando eu junto eles, né, fica até contraditório falar, eles se tornam um conjunto único, que é o conjunto dos complexos. Então é o seguinte, ó, Z1 é igual a A mais BI, e o Z2 é igual a menos 3 mais π vezes i, tá? Só que, né, Z1 é igual a Z2. Para que isso ocorra, tá? Eu tenho que ter que meu A tem que ser igual à parte real do Z2, o A do Z1 tem que ser igual à parte real do Z2, e o B do Z1 seja igual à parte imaginária do Z2, que na verdade o B é um real e o π é um real. Aqui, tá? Isso tem que acontecer. Parte real igual à parte real, parte imaginária igual à parte imaginária, tá? Você poderia igualar com BI aqui, mas você cortaria o i, né? Porque estaria multiplicando os dois lados por i. E aí você ficaria com B igual a π e A igual a menos 3, tá? Uma outra situação também que é bem importante a gente falar é o seguinte. Número complexo com parte real nula. O que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, ó. Eu tenho um Z igual a parte real nula. Então aqui na parte real vai ficar um zero. Então vai ficar um zero mais 2i. Esse cara é 2i. Tá? Então ele é o quê? Ele é um imaginário
puro. Tá? Pode acontecer também outra situação, que é um número complexo com parte imaginária nula. Que para esse caso, a gente teria a seguinte situação aqui, tá? Só para fechar a ideia aqui, para a gente poder concluir a aula de hoje. Tá? Lembrando que a gente vai falar de complexos de novo lá para frente, que tem a parte das operações, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão e potência e raiz. E aí depois a gente vai falar também um pouco da parte de complexos, tá? Complexos na parte trigonométrica, perdão. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, a parte imaginária é nula. Então ficaria assim, seria um z igual, tá? Menos 4 mais 0 vezes i. Esse cara é menos 4. Ele não deixa de ser um número complexo. Só que eu tenho uma conclusão para fazer aqui, ó. Conclusão. Todo número complexo, tá? Todo número complexo, perdão, pessoal, aqui eu vou mudar, tá? Mudar para ficar uma melhor compreensão aqui, ó. Todo número real é um complexo com parte imaginária nula, tá? Todo número complexo, todo número real é um número complexo com parte imaginária nula, tá? É o que acontece aqui. Então, o que eu posso concluir com isso? Que os reais estão contidos nos complexos, tá? Isso aqui acontece. Então, na verdade, quando a gente estava trabalhando com os números reais, né, a gente estava trabalhando com os números complexos, cuja parte imaginária é nula, tá? Então, a gente desconsidera a parte imaginária quando fala apenas dos reais, tá? Porque, na verdade, cada número real é um número complexo com a parte imaginária nula. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? A gente vai retomar nas próximas aulas aí. Eu estou falando também um pouquinho de geometria analítica, então eu vou fazendo uma troca aí, né, um pouquinho de cada coisa. E a gente vai falar sobre a parte de operações, como eu tinha citado, com os números complexos, né, a forma algébrica. Depois a gente vai para a forma trigonométrica também, que é bem interessante. Mas antes disso a gente vai fazer uma revisão sobre o ciclo trigonométrico, que também é muito importante para essa parte. Maravilha, pessoal? Obrigado aí, um abraço para vocês e até a próxima.